Meus caros, mais um comentário aqui, conteúdo edificante. Nós vamos falar acerca da Bíblia Sagrada, do dia da mesma, celebração à Palavra de Deus. Dê o seu like, e se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Último dia 9 agora de dezembro, no domingo, nós tivemos a celebração do Dia da Bíblia, que é comemorado no Brasil com lei, né, ou fazendo parte do calendário oficial desde 2001, de acordo com a Lei Federal 10.335. E essa comemoração, ela se dá a nível mundial já desde 1549, que foi a partir de então que começou a comemorar sempre no segundo domingo de dezembro o Dia da Bíblia. Primeira vez que ocorreu foi na Grã-Bretanha, portanto, em 1549. E a primeira vez que ocorreu no Brasil, mesmo não sendo oficial, de acordo com a lei, é de 1850 a data, com a vinda dos primeiros missionários cristãos protestantes no Brasil, tá? Então, todo segundo domingo de dezembro é comemorado o Dia da Bíblia. E aí vem a seguinte questão: mas que Bíblia? A palavra Bíblia vem de biblions, do grego, quer dizer rolo, papel, papiro, livro. Você sabe o que significa Bíblia. E Bíblia sempre remete, com relação à palavra de Deus, a algo sacro, sagrado, ou seja, separado. Só que nós temos que tomar muito cuidado, apesar de ser o dia da Bíblia, é que existem várias versões da mesma e nem todas estão de fato em coerência ou são a palavra de Deus, ou tem a versão que de fato esteja de acordo com a própria lógica de cada livro, né, da própria lista de livro, que faz parte do cânon, para você ter essa ideia. Então, quando se celebra o dia da Bíblia, nós temos que tomar muito cuidado. Qual é a Bíblia? Né? Vamos dar aqui alguns dados para você. Você sabia que no Brasil nós temos 29 versões de Bíblia? Pois é, 29 versões traduzidas de Bíblia. Porque a Bíblia original não existe mais. Veio cópias, desde a época dos primeiros séculos depois de Jesus. Isso confeccionada pelos judeus, né? E o Velho Testamento já é confeccionado antes mesmo de Cristo, chamado pelos judeus de Tanar. Dentro da Tanar nós temos a Torá, que seria o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou os livros que falam acerca da lei. Nós teríamos ainda o Neviim, que seriam os livros dos profetas, aí tem profetas menores, maiores. Teríamos os escritos, que é chamado pelos judeus de Ketuvim. Teríamos outras definições aí já na tradução brasileira, como por exemplo livros sapienciais, que são o livro de Eclesiastes, de Provérbios, Salmos, Jó, que são os livros que falam mais com relação à própria sabedoria, o conhecimento e práticas cotidianas, né? Teríamos os livros do profeta menor, maior, os escritos, os livros da lei, mais ou menos essa configuração quando se é traduzida a Bíblia do Velho Testamento, né, para o português. E o Novo Testamento, né, também foi feito por boa parte dos judeus. E esses judeus que criam já em Jesus, né, e que relatavam também, apesar de não crer muito no Jesus como Cristo, algo dele, como Flávio Joséfo. Muitos chegam a dizer que boa parte da Bíblia original foi queimada ou destruída quando o segundo templo foi destruído, em 700 depois de Cristo. É verdade, boa parte sim dos originais. No entanto, tinha cópias
tinha copiadores, escribas. O próprio nome de escribas é copiadores da própria palavra de Deus. Aí muitos vão dizer que a palavra de Deus não pode ser considerada a palavra de Deus porque foi manipulada por Constantino em 300 e poucos depois de Cristo, já que ele oficializou a igreja, tirou ela da marginalidade, passou a dar validade legal a ela, né? Fez a fusão do Estado e a igreja. Mas, contudo, todavia, ainda existia lá os seguidores dos originais, que não concordaram com a prática de Constantino e foram até perseguidos e mortos. É só você acompanhar a história. E é necessário falar acerca de tudo isso. Até nós chegarmos à Reforma Protestante. Aliás, até antes da Reforma Protestante já tinha uma tradução de uma Bíblia, diferente do catolicismo, que era a Bíblia King James, do rei Jaime, para dar supedâneo ao divórcio do rei da Inglaterra, já que na Inglaterra nós não temos igreja católica, mas sim anglicana, porque o rei não poderia se separar, ele acabou ali tendo alguma interpretação ou quebrando alguns princípios da igreja católica para separar e casar com outra mulher. Então tem essa tradução, me parece que é de 1300 e lá vai cacetadas ou alguma coisa, tá? Até chegar em 1519, pouco antes, ou quase nessa data, que nós temos relatos de tradução de Erasmo de Roterdã, né, do Novo Testamento do grego. E foi com um embasamento nesse que o próprio Martinho Lutero começou a traduzir a Bíblia original do grego, no Velho Testamento no caso, para o alemão. E a partir de então começaram a surgir várias traduções em várias outras línguas. Lembrando que a Igreja Católica tinha a sua tradução, que era chamada Vulgata, em latim. Tinha dos Gêmeos, a Vulgata em latim, e aquela outra, como eu já disse, dos judeus, que a minoria tinha acesso ou quase não tinha, guardava às vezes apenas na memória, né? Desde 300 até configurar aí a Idade Média, por aí, mais de 1000 anos falando. Depois que veio a invenção da imprensa por Gutenberg, a coisa facilitou. Vários outros começaram a traduzir, né, para o seu próprio idioma, e foi de fato vindo a acontecer o que nós conhecemos hoje, né? Praticamente em todos os países conhecidos do mundo, cada um tem a sua tradução no seu próprio idioma, coisa que a própria Igreja Católica não permitia. No Brasil nós temos referências, olha que interessante, no Brasil nós temos referências, como já disse, de 29 versões traduzidas para o português. Nós temos referência da primeira Bíblia de fato traduzida. A primeira Bíblia traduzida para o português. Quando eu falei lá da primeira comemoração da Bíblia, era comemorada de acordo, obviamente, com a tradução dos missionários que vinham para cá. Se eles eram ingleses, possivelmente eles utilizavam a versão King James, do rei Jaime, e celebrava a Bíblia daquela tradução. Se veio, porventura, alguns portugueses, aí poderiam traduzir, né, mas isso um pouco mais adiante, um pouco mais de 1800, do José Ferreira, tá? Ele traduziu mais ou menos nessa época. Então, não se tinha na língua portuguesa do Brasil. A primeira que nós temos referência é exatamente Almeida. Almeida, como já disse, em 1898. A Almeida Revista e Corrigida, acho que é essa. E geralmente, praticamente os cristãos têm ela em mãos. Depois veio a Bíblia inteira, segunda versão traduzida em 1932 por teólogos e eruditos, inclusive Rui Barbosa, que foi aí um político, parece que até advogado, e também teria envolvimento até mesmo com sociedade secreta, tá? Destaco ainda, dentro dessas 29, a quinta Bíblia, a Bíblia dos católicos, Ave Maria, só foi traduzida mais tarde, tá? Em 1900, se eu não me equivoco, 59.
A Almeida foi a primeira de todas elas no Brasil. Depois, em sexto, a Torre Vigia, ou Vigia, da Testemunha de Jeová, que foi em 1967. Em nono, tivemos a que muitos falam que é boa, que é a mais perfeita, traduzida de fato, de acordo com os judeus, a Bíblia de Jerusalém, em 1981. Ainda tivemos outras versões, inclusive da Almeida, Almeida, versão corrigida e fiel, que foi traduzida pela Sociedade Brasileira Trinitária, tá? Em 1994, essa foi a 17ª. Tivemos a Bíblia, Ecumênica, 1997, foi a 18ª. Tivemos a nova versão internacional, que eu gosto muito, porque ela não tem mudança nenhuma da Almeida, ela só traduz algumas palavras que são mais difíceis de ser traduzidas, né? Ou não é traduzidas, é de fato colocadas. Ela coloca a linguagem mais simples, com sinônimos de palavras. Por exemplo, Nécio, se na Almeida está Nécio, nela está louco. Então a pessoa já sabe que é louco, né? Então essa foi a 21ª nova versão internacional. Surgiu em 2001, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma outra referência. Em 2005 nós tivemos a nova versão, aliás, a versão Novo Mundo da Testemunha de Jeová, uma nova versão daquela primeira da Testemunha de Jeová, em 2005. Foi a 21ª e a 29ª também, uma outra versão também das Testemunhas de Jeová. Então é para você saber, né, comemorar o dia da Bíblia, mas qual é a Bíblia? A Bíblia ideal, com toda certeza, é a da Almeida, Ferreira Almeida. Mas eu gosto também da nova versão internacional, porque não muda em nada da Almeida para o português. Ela não muda na sua essência. Obviamente que os sinônimos ela muda. E por isso que é bom, porque você vai conseguir compreender mais rápido e fácil o que está sendo falado, foi falado por Cristo, pelos profetas, pelos servos de Deus, etc. Tá? Então, tomei esse cuidado. Aí tem várias outras versões, tem 29 no Brasil, né? E a mais confiável é a da Almeida. Ainda cabe falar aqui, um registro final, até me esqueci que era para ter falado no início, com relação às sociedades da Bíblia. Temos pelo menos duas conhecidas, né? Tem várias, né? Mas que focam realmente e que até mesmo elas impressam a Bíblia Almeida, que é a Sociedade Brasileira, aliás, a Sociedade Bíblica Brasileira, CBB, inclusive está fazendo 70 anos nesse ano de 2018, tá? E temos a Sociedade Brasileira Trinitária, tá? Acho que é a Sociedade Bíblica Brasileira Trinitária, que é a outra que preza inclusive pela Trindade. Nós temos sociedades bíblicas que prezam pela unicidade, né? Pela, de fato, tradução como Deus sendo um só. Temos outras sociedades que elas confeccionam Bíblias, vendem, né? Ou impressam, e às vezes não só vendem para instituições religiosas, mas doam, como por exemplo aquela biblinha pequenininha que só tem o Novo Testamento e os Salmos e Provérbios. Essa é da Sociedade Bíblica Brasileira, que é doado. Geralmente que você teve aula, como eu tive, de religião no ensino fundamental, né, que outrora era chamado de ginásio, você recebia essa Bíblia. Eu me recordo, inclusive, que quando eu recebi uma dessas versões, né, ou uma das vezes que recebi, porque foram várias, foi até uma freira que entregou, né, e não tinha nada do Velho Testamento, que é em discussão, né, porque na Bíblia Católica você percebe que tem 7 livros a mais no Velho Testamento do que na Bíblia Protestante, vamos colocar assim. São 66 livros na Bíblia, perdão, protestante e 73 na católica. A diferença é só no Velho Testamento. No Novo, obviamente que é a mesma coisa. Tá? Nós poderíamos falar muito mais acerca da Bíblia, mas acho que esses são os tópicos principais. Outra oportunidade eu quero falar até mesmo da diferença entre a Bíblia protestante e católica. Que Deus os abençoe e de fato faça valer a palavra de Deus dando bom testemunho, não simplesmente carregando, mas
cumprindo o que está ali escrito, deixado pelo próprio Deus, naqueles 40 escritores inspirados pelo Espírito de Deus para falar as verdades dos céus. Paz de Cristo, dê o seu like e até a próxima.